defensor público e coordenador da Defensoria Especializada do Consumidor, Dr. Daniel Firmato de Almeida Glória. O desembargador José Marcos Rodrigues Vieira. Passamos a palavra para a Defensora Pública Geral do Estado, doutora Cristiane Neves Procópio Malar. Boa tarde a todos. Estou aqui novamente para, em especial nessa tarde, fazer uma apresentação de um amigo, o desembargador José Marcos Rodrigues Vieira. E eu falo amigo porque já nos conhecemos de longa data. O desembargador José Marcos foi meu professor na Faculdade de Direito, na UFMG. Eu tive a honra de, na verdade, a minha formação em processo civil foi com o professor José Marcos. Os 4 semestres eu fui aluna do professor e o que me rendeu o título de melhor aluna de processo civil, né, professor José Marcos, e eu tive a grande honra realmente de ter tido o professor como mestre e realmente eu posso dizer que, sem demérito das outras matérias, mas sempre foi minha matéria preferida. Então, tivemos o orgulho de ter a presença dele aqui conosco hoje. Eu não poderia deixar de estar presente para fazer essa apresentação desse amigo querido, desembargador, ele doutor e membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiro e também professor ainda na nossa Casa de Afonso Pena. E, além de tudo, também esposo de uma querida amiga, a doutora Celeste, inclusive ex-diretora jurídica aqui dessa casa, da CEMIG, e que eu também quero que leve o nosso grande abraço para a doutora Celeste, que foi sempre amiga e parceira da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. E cumprimento ainda nosso colega, nosso amigo, defensor público Daniel Firmato, também doutor em Direito Econômico. O doutor Daniel hoje está à frente da coordenação da Defensoria Pública Especializada de Direito do Consumidor, exerce um trabalho brilhante à frente da Defensoria do Consumidor, que é uma área de atuação estratégica da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. E eu agradeço, doutor Daniel, também a sua disponibilidade e a sua presença, por estar compondo essa mesa aqui ao lado do nosso desembargador José Marcos Rodrigues Vieira. Eu, novamente, vou ter que pedir desculpas aos colegas, eu já pedi desculpas ao desembargador José Marcos, que eu vou ter que me ausentar em razão de uma agenda externa. Desejo um excelente final de curso para todos, uma excelente palestra para o desembargador José Marcos. E eu quero finalizar as minhas palavras, depois de 3 dias dessa oportunidade que tivemos de troca de experiências, troca de ideias. E, desembargador, foi o primeiro congresso de processo civil da Defensoria Pública. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais ainda não tem a escola superior efetivada na sua lei complementar, mas é o desafio, se Deus quiser, está como desafio, como proposta já no nosso anteprojeto de reforma da Lei Complementar 65, que a gente pretende estar concretizando em breve. Mas essa administração, independente da criação ou não da escola, através da nossa coordenação de capacitação, a doutora Ellen é a nossa coordenadora de capacitação aqui presente, mais uma vez agradeço a organização desse curso, resolvemos que, independente ou não da escola, nada nos impede que tenhamos atividades de escola superior. Então, este congresso, aproveitando a chegada dos novos colegas defensores públicos aqui presentes, do 7º concurso, eles estão iniciando o curso de formação. Aproveitamos a oportunidade, então, de estarmos proporcionando esses conhecimentos numa matéria que será tão importante, tão nova, que são os estudos sobre o novo Código de Processo Civil, que estão tão afetos à atuação da Defensoria Pública e, com certeza, também ligados aí à atuação juntamente com o Poder Judiciário. Agradeço, então, a oportunidade, a presença de todos os colegas da capital, metropolitana, interior,
Agradeço também a oportunidade da doutora Juliana Bastoni, que também está conosco aqui, que nos ajudou no convite com o desembargador José Marcos. E desejo a todos um excelente final de curso, agradeço a presença de todos, que eu sei que 3 dias também de curso não é pouco tempo, mas a disponibilidade, a dedicação e a vontade de todos, que acima de tudo é de aprender. Obrigada a todos e uma excelente palestra. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu agradeço ao gentil convite que me foi feito pela doutora Ellen, coordenadora de capacitação da Defensoria Pública. Cumprimento a doutora Cristiane, cumprimento o professor José Marcos, saúdo a todos os presentes, principalmente aos novos colegas que ingressaram na semana passada a essa instituição. Sejam muito bem-vindos. E eu acho que é algo realmente de ser louvável essa iniciativa para o primeiro Congresso de Processo Civil da Defensoria Pública, que já é um marco e já é exitoso. E, fechando com chave de ouro, nós temos o prazer, a honra de receber, como já foi salientado, o professor José Marcos Rodrigues Vieira, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da UFMG, também foi meu professor, membro efetivo do Instituto dos Advogados e, o que é mais importante, que não está aqui, constitui, sem dúvida nenhuma, e a pertinência temática foi de algo extremamente interessante, constitui a maior autoridade que nós temos em Minas Gerais e uma das maiores autoridades do Brasil para falar exatamente sobre coisa julgada. Fala-se hoje coisa julgada, fala-se sempre no professor José Marcos Rodrigues Vieira. Então, constitui um prazer, uma honra em ouvi-lo, em aprender com o senhor mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, muitíssimo obrigado pelas palavras tão elogiosas e merecidas, proferidas pela Defensora Pública Geral, doutora Cristiane Neves Procópio Malar, e pelo defensor coordenador da área de Direito do Consumidor, doutor Daniel Firmato. Saúdo também minha amiga e ex-vizinha, doutora Juliana de Carvalho Bastoni, que me fez o honroso convite para aqui estar. Meus caros defensores, e entre eles, meus caros ex-alunos, uma alegria muito grande falar para grandes profissionais que exercem uma das mais belas profissões do direito, e sobre um tema que é desafiador por suas constantes angulações, sendo que, nesta oportunidade, no ano de 2015, estamos comemorando 80 anos da obra de grande envergadura de Henrico Túlio Liebman, Eficácia e Autoridade da Sentença. Obra que constituiu inspiração para a matéria no Código de 73 e que continua a exercer influência nos dias atuais, mas acerca da qual se buscou o avanço decorrente daquela sementeira então lançada. O Código de 2015 absorve as inovações sobre a matéria existentes não só no direito brasileiro, na sua doutrina, na sua jurisprudência, mas nos códigos europeus, como irei mostrar ao longo da exposição. Como vocês, e me permitam tratá-los dessa maneira, pela cordialidade com que me recebem, já tiveram a oportunidade
de perceber, o Código de 2015 tem um elenco de princípios gerais, entre eles o da cooperação entre as partes e o juiz. Muito se discutiu se seria possível falar-se de cooperação entre as partes que exatamente litigam, embora evidentemente se busque, e com ênfase, a conciliação e a mediação. Mas deixando de lado a conciliação e a mediação, sobre a qual já falou o meu ex-aluno Maurício Ferreira da Cunha, é importante que considerem que não se faz uma lei de processo sem o caldeamento de dois princípios, e uma escolha que há de ser feita na medida de utilização de cada um, que são o princípio do dispositivo e o do inquisitivo ou inquisitório, para quem prefira a terminologia criminal. O processo civil, embora mais fortemente dispositivo, não pode abrir mão do princípio inquisitivo. E situo o problema a partir de uma regra que existiu no artigo 17 do CPC vigente, do CPC de 73, que vigorou ao início com uma redação que incluía, entre as hipóteses de litigância de má-fé, a da parte, principalmente o autor, que omita fato essencial ao julgamento da causa. Imaginou-se, como é natural, que não se poderia acreditar que uma das partes auxiliasse a outra, alegando aquilo que consultasse ao interesse do adversário. E daí se evoluiu para dizer pura e simplesmente que comete má-fé à parte, que falte a verdade. Mas notem, não havia, quando da primitiva redação do inciso, salvo engano, o segundo do artigo 17, ao início de vigência do Código de 73, tutela antecipada. E com a tutela antecipada, valendo apenas como exemplo, vejam que o autor põe nos autos o fato que quer, com a prova melhor possível, e se corre o risco de obter a tutela satisfativa, havendo a ocultação de fato, de conhecimento do autor, impeditivo ou extintivo do direito afirmado. Esta é uma situação que de há muito preocupa o legislador e acerca da qual se escreve de há muito. Há um excelente ensaio de Tito Carnatini sobre a junção desses dois princípios. E o Código de 2015, a partir do princípio da cooperação, também estabelece uma audiência de saneamento que, para meu sentir, é o coração do sistema. No parágrafo 3º do artigo 357, se tem uma audiência para quando o processo apresente questões complexas e o juiz necessite dialogar com as partes para fixar os pontos controvertidos de fato e de direito. O artigo 357 destaca, no inciso 2º, os pontos de fato e no inciso 4º, os pontos de direito. Quer o legislador que sejam eles, ambos, nitidamente fixados para que ocorra o saneamento e, portanto, se estabeleça o que seja de ser provado e qual a prova a ser produzida. E ali também se tem os limites da litiscontestação, de modo a que ocorra até a injunção do juiz à alegação de tais fatos a que me referi, porventura obscurecidos na narrativa das partes. Não que o juiz vá tomar a iniciativa do processo, mas é perceptível, ao dizer, por exemplo, da demora com que o autor vá a juízo,
que tenha o réu a possibilidade de arguir a prescrição. No sistema do Código, se fala na possibilidade de o juiz decretar de ofício, desde que submeta a questão ao contraditório. O artigo 357 permite que se torne realidade exatamente pela fixação dos pontos controvertidos, com toda essa exatidão, a regra cardeal do artigo 489, que trata da fundamentação da sentença. Daqui a pouco vou ao artigo 489. Mas antes gostaria de dizer que o Código também distingue entre sentença e decisão, mas admitindo perfeitamente a coisa julgada a partir de decisão interlocutória quanto à parcela incontroversa. E no artigo 550, há alusão à hipótese agora ensejadora de agravo. Falava sobre o agravo ao final aqui o professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, quanto àquela primeira fase da ação de prestação de contas provocada, da ação de exigir contas, já que a ação de dar contas deixa de figurar como procedimento especial. Ainda que se possa falar de agravo, se tem a possibilidade de coisa julgada decorrente da decisão interlocutória, tanto quanto da sentença. Não se fala em sentença parcial, como ocorre no processo italiano, mas há a possibilidade da decisão de mérito, com o caráter de coisa julgada. A regra do artigo 489 tem incomodado, pelo menos até aqui, incomodou muitos dos juízes por uma preocupação atávica de que o juiz não necessite exaurir todos os argumentos. Não estou aqui, evidentemente, para ler artigos do texto legal, mas de espaço a espaço, não há mal que se faça isso. Depois de declinar os elementos da sentença, o artigo 489 diz, no seu parágrafo 1º, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, e o que me interessa sobremaneira, no inciso 4º, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ora, tive uma alegria muito grande, há instantes atrás, quando meu amigo e, mais de uma vez, colega, professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, me fez um elogio pelo fato de adotar habitualmente nos meus votos uma fundamentação exauriente. De fato, muito me incomoda aquela fundamentação de mera reprodução do texto legal sem dizer por que ele se aplique. Mas tenho a plena convicção de decidir exatamente como quero o artigo 489, enfrentando todos os argumentos. E isso é algo complexo? Não. O artigo 357, mediante a fixação dos pontos controversos, se necessário em audiência especial para matéria complexa, vai fazer que o argumento enfrente o contra-argumento e o julgador já tem a própria razão de decidir acerca daquele ponto controvertido. Cada ponto controvertido será um binômio argumentativo, argumentativo contra argumentativo. Isto deriva
da junção do artigo 357 ao artigo 389. O que é preciso é que o Código seja bem aplicado, seja bem praticado. Agora, a alusão a argumento capaz de infirmar a conclusão adotada. Isto, evidentemente, porque o julgador pode rever aquele silogismo que de início extraía, seja quanto à questão de direito, seja quanto à questão de fato, e o contraditório interessa a ambas, o que é relevantíssimo. Mas, vejam, na prossecução do raciocínio, o artigo 503. O artigo 503 pretende corresponder à regra do atual artigo 468, traduzindo os chamados limites objetivos da coisa julgada. Diz o artigo 503, e aqui nós temos muito que discutir. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito, há instantes atrás eu falava, pode ser decisão ou sentença, tem força de lei. Esta força de lei é a coisa julgada, é a autoridade como definida à maneira de Liebman, da qual se desgarrara o Código de 73 ao falar em eficácia. Fora de dúvida, todas as eficácias integram a coisa julgada. Julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei, chama de autoridade a coisa julgada, o artigo 502, logo antes, nos limites da questão principal, expressamente decidida. Ora, principal se contrapõe em processo, pelo menos para este efeito da sentença e da coisa julgada, não há acessório, mas há incidente. O que não é principal é incidenter tantum. O que é decidido incidentemente, tão só incidentemente no processo, não faz coisa julgada. No sistema do Código de 73, todos sabem da necessidade da ação declaratória incidental para que a questão prejudicial faça coisa julgada. Mas aqui vai uma observação de ligeiro caráter histórico, comparativo, quanto ao Código de 39. O Código de 39 não cuidava da ação declaratória incidente, ela é uma criação do Código de 73. Os artigos 282 e 287 do Código de 39 cuidavam da questão prejudicial e admitiam que a sentença resolvesse em conjunto, tanto a questão principal quanto a questão prejudicial, contanto que a decisão sobre a prejudicial não fosse incompatível com a decisão da questão principal. Pedro Batista Martins, anteprojetista do Código de 39, dizia que era uma regra de economia processual. Por outro lado, o artigo 287 do Código de 39 confundia prejudicial com preliminar. E havia, por força da regra do artigo 287, uma certa promiscuidade na utilização dessas categorias processuais. Pela deficiência redacional do Código de 39, veio a inspiração do artigo 34, até hoje vigente, do Código de Processo Civil italiano, e, sob a influência imensa de José Carlos Barbosa Moreira, com a sua tese de livre docência, intitulada Questões Prejudiciais e Coisa Julgada, se passou a distinguir entre as questões prejudiciais quais as que mereceriam fazer coisa julgada, quais as que não.
exatamente porque simples questões preliminares ficariam na esfera puramente processual e havia necessidade da distinção. E Barbosa Moreira sugeria, então, de lege ferenda, a ação declaratória incidente, dizendo que o Código de 39 era altamente deficiente em matéria de disciplina das questões prejudiciais. Porém, como acabei de dizer, Barbosa Moreira escreveu a sua tese de livre-docência na vigência do Código de 39, sugerindo uma modificação para o texto legal que compreenderia outra interpretação, que é a interpretação que o Código de 2015 utiliza e supera o artigo 34 do CPC italiano. Como? Com a equiparação contida no parágrafo 1º do artigo 503. O disposto no caput aplica-se à resolução da questão prejudicial decidida expressa e incidentemente no processo, se, e aí, 3 incisos e o parágrafo 2º, portanto, com 4 requisitos. Devo destacar o inciso 1º, poderia ser tido por óbvio dessa resolução depender o julgamento do mérito. Aqui se faz uma concessão à distinção entre prejudiciais, não do ponto de vista lógico, mas do ponto de vista técnico. As impeditivas ou determinativas, nos dois sentidos. Mas não aquelas que apenas interessem do ponto de vista lógico. A seu respeito, tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. Aliás, a revelia, devo dizer de passagem, no Código de 2015, volta também ao sistema de 39, ao sistema jus-romanista, deixando o germânico, adotado em 73. No Código de 73, criou-se o sistema da ficta confessio. No Código de 2015, voltaremos ao sistema da ficta litis contestatio. Tem o autor de provar o fato constitutivo do direito, como se não houvera a revelia, como se não houvera o fato da revelia. Isto já era recomendado no sumário, o sumário desaparece, como vocês estão cansados de saber, como também nos juizados especiais. Se o contrário resultar da convicção do juiz, resultar por quê? Porque, evidentemente, o fato narrado pelo autor não seja verossímil. Vai se confessar o absurdo, como a exemplo de certos pleitos de dano moral, quando, na verdade, se esteja pleiteando o dano imoral, com cifras astronômicas. Bem, a competência do juízo e o parágrafo 2º. A hipótese do parágrafo 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Poder-se dizer aqui, há instantes atrás, durante a conferência do professor Ronaldo Bretas, surgiu uma alusão a uso capião. Sua Excelência disse que deixou de ser procedimento especial. Eu vou dizer mais. A exceção de uso capião, exceção substancial, exceção no sentido de defesa, vai fazer coisa julgada. Não há necessidade de ação declaratória incidental para a questão prejudicial, nem há a necessidade de a questão prejudicial ter a estatura para constituir ação autônoma, como controvertidamente se sustenta. Isto é sustentado por vários processualistas, como Ada Pellegrini Grinover, no Código de 73. Não há necessidade de que a questão
enseje uma ação. A prescrição, por exemplo, que é fato extintivo, não ensejaria, ao menos de regra, uma ação prejudicial. É verdade que Pontes de Miranda, no Tratado das Ações, diz que pode haver ação para se declarar a ocorrência da prescrição. Mas a prescrição pode ser perfeitamente alegada em defesa. E é suficiente a defesa pelo contraditório prévio e efetivo para se produzir a coisa julgada pelo sistema do Código de 2015. Haverá alguma possibilidade de declaratória incidente? Mediante reconvenção, sim. E a reconvenção, no Código de 2015, na própria contestação, como já devem ter verificado. A réplica também enseja essa possibilidade de se formular pedido de declaração positiva diante da negativa do réu, incidente, entretanto. O réu, por sua vez, pode formular pedido declaratório negativo, valendo-se da contestação, que passa a ter caráter dúplice para este efeito. Houve quem dissesse, numa das primeiras oportunidades a propósito deste sistema de limites objetivos da coisa julgada, que o Código de 2015 retornou a Savigny com a tese dos fundamentos, dos motivos objetivos. Isto influenciou os processualistas do início das nossas faculdades de direito. Sabem vocês que as duas mais antigas são de 1827. Por essa época, se falava na distinção de Savigny, vivificada por Pietro Colliolo, dos motivos objetivos. Mas não, o Código de 2015 contém regra expressa no sentido de que não fazem coisa julgada os motivos. Isso está no inciso 1º do artigo 504. Então, a tarefa do intérprete é a de revelar o sentido que torne útil o texto legal. Não quis o legislador adotar a tese de Savigny, não. Simplesmente o que faz é erigir em fundamentos as questões prejudiciais suportadas pelo prévio e efetivo contraditório, independentemente de ação declaratória incidente. Por que isto? Porque, de outro lado, a experiência italiana foi jurisprudencial. Não houve a necessidade de nenhuma alteração do artigo 34 do Códice de Procedura Civile. E, no entanto, é possível a coisa julgada até sobre o fato do qual decorra a existência da relação jurídica, segundo a jurisprudência da Cassazione Civile. E isto, de uma maneira muito clara, o artigo 34 do CPC italiano diz que haverá a declaração com o caráter de coisa julgada por exigência da lei ou pela vontade das partes. Por disposição de lei ou por vontade das partes. Por vontade das partes não seria o caso, porque iríamos trilhar a ação declaratória incidente. Mas o que ocorreu ao processo italiano? Exatamente o que se deu entre nós, a propósito da interpretação daquela cláusula constitucional da legalidade. Há uma obra muito bem escrita pelo ministro Eros Grau, com o título O Direito Posto e o Direito Pressuposto, na qual está dito que o em virtude de lei
não significa exclusivamente lei no sentido formal. Pode ser um ato normativo derivado de uma lei, a exemplo das agências reguladoras. Estamos falando aqui no auditório da CEMIG, que tem as normas da ANEEL, tem força de lei. A Anatel, na área das telecomunicações, não há inconstitucionalidade neste direito singular. E o que fez a jurisprudência da Cassazione italiana? Entender que o por força de lei pode decorrer da interpretação em desenvolvimento do direito positivo. Assim, o processo italiano se desgarrou da influência do processo alemão, que só admitia a coisa julgada diante de uma tese de defesa, que era a compensação. As teses de defesa, as exceções prejudiciais, fazem coisa julgada no processo italiano. E quando eu me refiro a exceções prejudiciais, estou falando de vícios de consentimento, erro, dolo, coação. Essas teses da chamada defesa de mérito indireta são tranquilamente admitidas no processo italiano, não só no italiano. Digo, no italiano, por força de construção pretoriana. Mas, legalmente, na Lei de Enjuiciamento Civil Espanhola de 2000, um código recente, e no Código de Processo Civil Português de 2013, que é o mais recente dos códigos de processo civil, à exceção do brasileiro que está prestes a entrar em vigor. Isto se compõe com a alusão que o Código faz no artigo 506 aos limites subjetivos da coisa julgada. Também esses limites subjetivos da coisa julgada estão sujeitos ao mesmo critério do prévio e efetivo contraditório. Há uma legitimação pelo contraditório à extensão da coisa julgada. Aqui, observem a grande curiosidade, se me permitem. O artigo 472 do Código atual, sobejamente conhecido de vocês, diz que a sentença faz coisa julgada às partes, entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. O artigo 506 do Código de 2015 diz: a sentença faz coisa julgada às partes, entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Silêncio eloquente. Quis o legislador dizer que a sentença pode beneficiar terceiros. A alteração é de enorme resultado e avança sobre o processo coletivo. Por quê? Pode perfeitamente a vítima, no caso da ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, por exemplo, promover a liquidação individual,
da sentença coletiva, porque ela é beneficiária da coisa julgada. As situações regidas pelo Código do Consumidor, pela Lei da Ação Civil Pública, aquelas três figuras dos direitos coletivos, dos direitos difusos, dos direitos individuais homogêneos, estão aqui abarcadas. Antes que tenhamos um Código de Processo Coletivo, já o tratamento da coisa julgada tem esse avanço. E daqui a pouco digo mais sobre os limites subjetivos. Mas não posso me esquecer de um aspecto quando falo da coisa julgada. É que o Código de 2015 procura fazer a mescla entre civil law e common law. Temos grande influência do direito jurisprudencial. E existe a vinculação, que difere da coisa julgada. Quer pela repercussão geral do recurso extraordinário, quer pelos recursos repetitivos, quer pela súmula vinculante, quer até pela orientação predominante. E há, como já viram, a preocupação de que as instâncias ordinárias respeitem os precedentes e a orientação predominante dos tribunais superiores, tendo tido o legislador até a preocupação de viabilizar a representação, a reclamação, para assegurar a autoridade do julgado superior, entendendo-se que haveria até uma possível usurpação de competência. Ora, também, quanto ao direito jurisprudencial, o Código é coerente. Quando o legislador determina a utilização da jurisprudência, exige que a aplicação do precedente observe a mesma técnica. Vejam, eu me refiro ao artigo 927. Estou mostrando a coerência do Código, que consegue harmonizar dois sistemas historicamente distanciados, curiosamente, ambos nascidos do direito romano. Por que não? Também os povos de common law têm adotado legislação escrita na área do processo, com as Rules of Civil Procedure. Quem sabe poderão adotar algo no campo do direito material. Os juízes e os tribunais observarão. Então, vem aquele elenco, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. E agora diz o parágrafo único. Parágrafo 1º, perdão. Os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10
e no artigo 489, parágrafo 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo. Então, mais uma vez, de nada adianta o julgador aplicar ao caso a súmula tal ou qual, ou o paradigma em contradiço em algum julgado, sem mostrar as circunstâncias que assemelhem os casos, sem mostrar a identidade do raciocínio e de matéria de fato e de direito. Há até mesmo, no sistema do Código, a adoção da técnica do distinguishing, do common law, podendo a parte mostrar que o caso não seja adequado ao precedente, a fim de que não se faça um julgamento superficial e inadvertido da espécie. Mas já que falei de passagem em alguns incidentes do Código, é bom lembrar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem regra expressa da necessidade de citação do sócio e na desconsideração inversa da citação da sociedade para que se forme a coisa julgada. Ali foi apenas uma referência pontual deste sistema que erige o prévio e efetivo contraditório em critério de expansão da coisa julgada. A propósito, torna-se disciplina do Código a dissolução parcial de sociedade, algo que no Código vigente está feito por remissão ao Código de 39, e até com um prazo de contestação de 5 dias. Há, agora, a disciplina da dissolução parcial de sociedade, mas quero chamar a atenção, pelo tema de que estou tratando, para o parágrafo único do artigo 601. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Aqui existe um pequeno risco de quebra do sistema. Pode haver prejuízo para a sociedade numa solução quanto à dissolução. Pode ter havido uma superavaliação em apuração de haveres do sócio. Jamais se poderia falar de eficácia reflexa quanto à sociedade, cujo interesse jurídico nunca seria subordinado ao dos sócios. E o sistema da coisa julgada, já vimos que não consente prejuízo a terceiro. Ora, a sociedade não se confunde com os sócios. O fato de terem sido citados todos os sócios não deveria dispensar a citação da sociedade. Isso aqui é algo que derivou de uma controvérsia entre os comercialistas, tendo o Código abandonado a orientação de Pontes de Miranda, para quem a sociedade deveria ser citada, ainda que citados todos os sócios. Mas é curioso que, por uma discussão do direito comercial, o legislador tenha, agora, abandonado a exigência prevista no Tratado de Direito Privado de Pontes de Miranda, quando, pelo sistema da coisa julgada, a sociedade, pessoa distinta dos sócios, deveria ser citada porque a coisa julgada não pode prejudicar terceiro. E quem deva ser parte não pode ser tratado como terceiro. Notem que o sistema é íntegro. O artigo 115 também prevê a formação do litisconsórcio para que
suceda a coisa julgada. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, não foi inutilmente que eu chamei tanto a atenção para o prévio e efetivo contraditório. Será nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Imagine a execução movida contra o devedor, quando terceiro tenha garantido a sua dívida mediante hipoteca ao credor, agora, porventura, exequente. A relação hipotecária tratada entre o autor da ação, tanto quanto a relação entre o credor e o devedor garantido, supõe a situação de parte. O crédito hipotecário, o contrato de mútuo com garantia hipotecária é título executivo, há pretensão executiva entre o credor garantido por hipoteca e o proprietário do bem gravado de hipoteca. Então há necessidade de citação deste garantidor. Não estou me referindo ao credor hipotecário numa execução de credor singular, cuja penhora recaia sobre bem do devedor, gravado de hipoteca. Não foi esta a hipótese que eu falei. Falei de uma pessoa tomar empréstimo e, como garantia, receber o bem de terceiro. Na cláusula contratual, o terceiro garantidor seria um interveniente no contrato e garantidor. Claro que tem que ser parte. Aqui nós teríamos um litisconsórcio, não necessário, por causa da solidariedade, mas unitário. O resultado há de ser o mesmo, porque qualquer dos devedores que pague libera o outro. Situação idêntica à do fiador, mas sem benefício de ordem. Teríamos a aplicação do inciso 1º do artigo 115. Nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. E ineficaz nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Há, na atualidade, uma obra escrita antes do Código e sem alusões ao projeto, mas que teve forte influência sobre o Código de Processo no campo dos limites subjetivos da coisa julgada. É uma obra do professor titular da USP, José Rogério Cruz Itucci, com o título Limites Subjetivos da Eficácia da Sentença e da Coisa Julgada. E sugere exatamente a necessidade de o juiz verificar a necessidade de integração ao contraditório. Temos isto no sistema do Código de 2015, desde o artigo 357 a que eu fiz referência. Porque uma das questões processuais que o juiz resolve é a de verificar os legitimados, ativos e passivos, e promover a formação dos litisconsórcios, exatamente para alcançar do modo devido a coisa julgada.
eu quero me referir ao parágrafo único do artigo 675, na matéria concernente aos embargos de terceiro. Pontualmente, o legislador, mais uma vez, demonstra a necessidade do prévio e efetivo contraditório. Disse isto para os limites objetivos, estou dizendo agora para os limites subjetivos. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. E notem que os embargos de terceiro podem ocorrer tanto no processo de conhecimento quanto no processo de execução diante da constrição judicial, constrição por ordem judicial. Eu não sei, talvez eu esteja me estendendo grandemente sobre o tema e, para não cansá-los, acredito que tenha conseguido dizer, se não tudo, praticamente o mais relevante. Termino falando sobre o artigo 490. O juiz resolverá o mérito, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. Aqui nós temos, primeiro, uma afirmativa claríssima do legislador de que faz coisa julgada tanto a sentença de procedência quanto a sentença de improcedência. O Código descarta, portanto, aquela coisa julgada secundum eventum litis, secundum eventum probationis, talvez, como se vê na ação popular, pode a improcedência por falta de provas não fazer coisa julgada. Também na ação civil pública. Mas não o julgado comprova bastante de improcedência. E os pedidos formulados pelas partes. Vejam, como regra geral, o legislador aqui não distinguiu em que situação. O que ele quis dizer é que sempre as partes formulam pedidos. É bastante a contestação para a formulação de pedido, porque eu dizia atrás da exceção substancial, pagamento, novação, compensação e assim por diante. Aqui, o legislador parece ter colhido inspiração no Código francês, que já não tem mais o nome de Nouveau Code. O adjetivo desapareceu recentemente, voltou a se chamar Code de procédure civile. Desapareceu até agora, portanto, aquele confronto com o Ancien Code. O direito de ação é definido no Código francês como o direito de ser ouvido sobre direito das partes, de ambas as partes, de serem ouvidas sobre, isto é dito em francês e vocês traduzam, la bien fondée ou la mal fondée de la prétention. Isso é mesmo que português para vocês traduzirem. Aí está, portanto, a coisa julgada da procedência e da improcedência, e ambas as partes formulando pedido. Era o que eu queria dizer sinteticamente a vocês sobre o tema, que é um universo, e fico à disposição para perguntas. Muitíssimo obrigado. Muito bem. Eu gostaria de parabenizar o professor Zé Marcos pela excelência, pela clareza da exposição, não é? E eu acho que todos nós podemos aprender e constatar como o contraditório prévio e efetivo ele é fundamental à coisa julgada, tanto no que concerne aos limites objetivos quanto aos seus limites
subjetivos, não é? Eu acho que nós aprendemos de uma forma bastante relevante esse fato agora, do aspecto fundamental do contraditório prévio e efetivo. Eu gostaria de abrir exatamente para os colegas que quiserem formular perguntas. Por favor. Primeiramente, gostaria de parabenizar o professor Zé Marcos pela palestra. É sempre uma honra muito grande ouvir as vossas palavras. Obrigado. Com relação ao artigo 304 do novo Código de Processo Civil, ele traz, creio eu, nos parágrafos 4 e 5, uma antinomia ou uma contradição. Uma vez que ele fala dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, e também fala dos efeitos preclusivos da coisa julgada com relação ao interregno do prazo de 2 anos do silêncio das partes. Não seria aí uma outra hipótese de coisa julgada em decorrência dos efeitos executivos da hipótese ou não de interposição de agravo e sim de ação decisória, e não seria aí, comparando com o antigo Nouveau Code, uma reprodução da ordenança de Riquet, da ordenança de Referé? Volta para lá, né? Melhor voltar para lá. Então vamos aqui. Alô? Tá assim. A pergunta de início mereceria uma resposta genérica, que evidentemente não me satisfaz. Não pode haver contradição no texto legal. O intérprete tende a harmonizar os textos. A contradição só pode ser aparente. No tema da coisa julgada, pelo Código atual, talvez alguém diga de uma contradição entre o artigo 472 e o artigo 499, quando o artigo 472 diz que a sentença, coisa julgada, não prejudica terceiro. E o 499 trata do recurso de terceiro prejudicado. Resta saber a natureza do prejuízo. Aqui também, quando Vossa Excelência alude ao artigo 304 e lembra muito bem do référé ou dos référés franceses, alude a uma situação de aparente contradição. O que ocorre é que a tutela de urgência pode se tornar definitiva do mesmo modo como ocorre em procedimentos de jurisdição voluntária. Dou-lhe um exemplo. A autorização para a realização de cirurgia no paciente em coma. Uma vez feita a cirurgia, ela se torna irreversível. E esta irreversibilidade não produziu coisa julgada alguma. Há a possibilidade de uma ação, diríamos uma outra ação, de indenização, pelo paciente depois recuperado, que gostaria de ter falecido se fosse o caso, mas não se submetido à cirurgia. É outra discussão. Aqui, a tutela, inicialmente deferida, se tornou definitiva e perde o interesse da parte de discutir a matéria. E aí se tem a estabilização da tutela antecipada. Não se chegou à coisa julgada, seria o caso de uma ação anulatória, por isso mesmo que não se trata de coisa julgada e não poderia haver rescisão sem ter havido coisa julgada. Teríamos que
admitir uma ação anulatória. É claro que tem a função de rescisão, como os atos jurídicos em geral, no artigo 486, mas não no atual artigo 485. Não seria hipótese para a ação rescisória. Espero ter respondido a pergunta. Mais alguém? Estamos abertos aí às indagações. Hã? Mais alguém? Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta, não, já que se trata do último palestrante, do último tema. Como que o senhor vê essa possibilidade, o senhor acha se é uma possibilidade ou se não é, se não é apenas mais uma questão política, da questão da possibilidade de alteração do prazo de vacatio legis deste código que nós estamos discutindo aqui? Dizia eu, há instantes atrás, que seria lamentável que depois de tanto que já se estudou e se escreveu sobre o Código de 2015, fosse estendida a vacatio legis. E até me recordo, no meu tempo de estudante de Direito, teria entrado em vigor um Código Penal em 69, eu tenho esse Código Penal até hoje, que nunca entrou em vigor. Houve uma situação como esta. Mas eu respondo diretamente à pergunta. A preocupação que anima, antes de tudo, o ministro Gilmar Mendes com a sua proposta de prorrogação da vacatio legis, deriva de ter o projeto, e sobre isso certamente falou o professor Ronaldo Bretas, ter o código, eliminado o juízo de admissibilidade dos recursos para a superior instância nas instâncias ordinárias, o que leva a um acréscimo, provavelmente, enorme de trabalho daquelas cortes, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais superiores pela aplicação subsidiária. Mas, data vênia do douto ministro Gilmar Mendes, realmente douto, muito culto, ele olhou apenas um lado do código. Este código é para atuar não só com a formação do direito, a partir da interpretação do texto legal, como também a partir da orientação jurisprudencial, mediante um julgamento coletivo de demandas individuais, que graça pelas disposições em todas as instâncias, com aquela, inclusive, recomendação da reclamação, caso o juízo ordinário não observe a vinculação. Então, não há absolutamente esse fantasma entrevisto por Sua Excelência data vênia. Eu acredito que o Código tenha plenas condições de entrar em vigor e até pela eficiente atuação dos tribunais superiores. Muito bem, obrigado. Alguém mais? Eu gostaria de, antes de encerrar, passar as mãos do professor Zé Marcos, certificado, e uma pequena lembrança da Defensoria Pública. Está aí, o certificado. E aqui uma pequena lembrança aqui do Estado de Minas. Maravilha. Aqui me deram um pecado e eu perdão.